Parte 3, emocionante, intrigante. Graça e paz, pastor Leandro Ramos. Escreve lá no canal, pelo amor de Deus, para que, em nome de Jesus, pessoas sejam edificadas através da palavra. Para honra e glória do Senhor Jesus, a gente vem buscando a presença de Deus para pregar o evangelho da cruz do Calvário. E a palavra é o alimento das ovelhas, uma tipologia bíblica. E o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Amém? A palavra está sendo cerceada, ela está sendo limitada. São muitas as divergências do que devemos pregar ou não julgueis. Mas a palavra, por si só, ela nos confronta, ela nos exorta, ela nos edifica, ela nos consola, ela traz avivamento. E eu vejo muita coisa que teólogo, até teólogo, tem os teólogos também, pastores, lideranças de igrejas, missionários, missionárias, ministrantes da palavra, falam coisas que eu não consigo ver à luz da Bíblia. Eu não consigo concordar. Eu não posso levantar no meio do culto e a homilética, né, a ética pastoral, eu não posso levantar no meio do culto, como alguns fazem, e pegar o púlpito e desfazer a pregação do irmão e corrigir o irmão na frente de todo mundo. Isso não se faz. Mas eu não corrijo nem depois, porque eu tenho que pregar o evangelho. Aquele ministro lá, ele tem Bíblia Sagrada, ele tem oração, ele tem jejum, ele tem internet, ele tem livros, ele tem que se qualificar para pregar o evangelho, ele tem que redarguir, ele tem que ensinar, ele tem que exortar e pregar o evangelho. Hoje nós estamos com deficiência, porque é chopa bala house, é salame cai, sabe como é que é? Isso não é blasfêmia contra o Espírito Santo, porque isso não é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é educado, ele é conciso, ele dá a profecia, usa o vaso profeticamente no momento certo, na hora certa, e tudo dá certo e se cumpre. Então vamos voltar para o livro do profeta Ezequiel, que eu parei no capítulo 3. Nós estamos dando uma pincelada no capítulo 2 e capítulo 3. No primeiro vídeo falamos bem pouquinho sobre o capítulo 1, avisando o rio Quebar. E agora estamos falando sobre a casa rebelde, o rolo do livro e o Atalaia de Israel. E paramos no Atalaia de Israel, mas vamos ficar no 2 e no 3 nesse vídeo. É muita coisa para falar. Ezequiel, capítulo 3, do versículo 16 ao 21, mas eu vou ler, acho que até o 24, e eu vou voltar a ler o texto. O Atalaia de Israel. E sucedeu que ao fim de 7 dias veio a palavra do Senhor a me dizendo: Filho do homem, eu te dei por Atalaia sobre a casa de Israel. E tu da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Muito forte esse texto. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás ou não salvo aquele que não recebeu Jesus como Senhor e Salvador, não avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, do seu caminho errado, da sua trajetória de morte, morte espiritual ou morte literal, para salvar a sua vida. Aquele ímpio morrerá na sua maldade, na sua incredulidade, mas o seu sangue, isso é muito forte, da tua mão eu requererei. Não, esse texto é só há 620 anos atrás, a profecia já se cumpriu, esse texto ele é atemporal. Toda a Bíblia é sagrada. Tem textos que não se pode interpretar de forma literal, mas muitos textos se pode interpretar de forma literal e de forma tipológica. Poucos textos eu considero, é muito forte isso, vão me criticar, de forma alegórica. Porque o texto ele tem uma tipologia bíblica. Então, se ele não for literal, para uns é metáfora, pode ser uma metáfora, pode ser uma figura de linguagem, trocando a parte pelo todo. Não sou especialista em português, são artifícios, mecanismos, mas a Bíblia não erra. Esse rolo do livro aqui, esse livro sagrado, é impressionante. Vamos continuar lendo. Parei aonde? Mas, 19, se avisares o ímpio e ele não se converter da sua impiedade, do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma.
Então tem sangue na minha mão, na sua mão, daquilo que não pregamos, daquilo que não visitamos, daquilo que não falamos, do mau testemunho que nós demos. Eu já dei mau testemunho. Eu sou pecador. A diferença é que hoje eu sou um pecador arrependido. E você? Aleluia! Então Deus vai requerer esse sangue. Tem muita coisa para falar, mas eu preciso ficar nisso aqui. 20. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá. Porque não avisando tudo, o seu pecado morrerá. E as suas justiças que praticara não virá em memória, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas avisando tu o justo, para que o justo não peque, e ele não pecar, certamente viverá porque foi avisado, e tu livraste a tua alma. E a mão do Senhor estava sobre mim ali, e ele me disse: levanta-te e sai do vale, e ali falarei contigo. E levantei-me e saí ao vale, e eis que a glória do Senhor, aleluia, a presença de Deus estava ali, como a glória que vi junto ao rio Quebar com a cor de ambar. E caí sobre o meu rosto, profeta Ezequiel. Então entrou em mim o Espírito e me pôs em pé. E falou comigo e me disse: entra, encerra-te dentro da tua casa. Eu ia ler mais um pouquinho para frente, mas senão o relógio vai correr. A gente fica só lendo os textos. A palavra por si só é viva e eficaz, espada de dois gumes, separa a junta de medula, é brasa no braseiro, é azeite na botija, é a palavra de Deus. Mexe, corrói por dentro. Deus esquadrinha mente e coração, fala aos vasos, mas eu preciso vir para a teologia, para a explicação. Aleluia! Para a exegese. Zaar. Pronúncia hebraica. Zaar. Puxando o ar no final. Eu sou ruim de pronúncia. Avisar. Admoestar. Texto áureo. Ezequiel capítulo 3, aqui nesse contexto teológico, do versículo 17 ao versículo 21. Passagem em foco. Outras línguas não exibem esse significado básico de avisar. Para você estudar teologia, para você não aplicar o texto fora de contexto, que é pretexto para heresia, o Antigo Testamento hebraico, o Novo Testamento grego, algumas passagens, transliteração, ali no Novo Testamento, latim, outras passagens, falas de Jesus aramaico, então a gente precisa estudar a palavra de Deus. Uma palavra árabe está clara, está relacionada com zahar, resplandecer. Avisar faz alguma coisa ficar clara, nítida. Zahar. Ocorreu principalmente em Ezequiel 3, 17 e 21, Ezequiel 33, do 3 ao 9. Assim como os atalaias avisavam as cidades contra o ataque dos povos inimigos. 2 Reis 6, 10. O atalaia fica na torre de vigília. Na época não tinha binóculo, né? Mas ele ficava ali concentrado para ver o avanço do exército inimigo, um exemplo, nas colinas. E o atalaia avisava que o exército inimigo, a quantos graus, a quantos quilômetros de distância, com os mecanismos que tinham na época, os cientistas da época, para avisar que o inimigo estava avançando. E nós temos o inimigo das nossas almas, Satanás, o luzeiro, Lúcifer, o portador de luz. No livro de Ezequiel fala sobre ele, as couraças, pedras preciosas. Alguns teólogos dizem que era o líder do vocal celestial. Roubou as pedras preciosas lá em Daniel, do ancião de dias. Aleluia! Assim também Ezequiel era um atalaia profético, avisando acerca do juízo divino contra o pecado. Em uma ocorrência, Zahar significa declarar, Êxodo 18, 20. Talvez como prescrever, os juízes admoestavam, advertiam os litigantes que se não fizesse culpado para com Deus sobre a lei. Os que faziam litígio, que tinham problemas, iam até os juízes. 2 Crônicas, capítulo 9, versículo 10. E os juízes admoestavam,
davam as diretrizes. Assim, a declaração de Moisés, no capítulo do Pentateuco, de Êxodo 18, 20, por ter admoestado sobre as implicações da lei. O passivo reflexivo de Zaar, verbo, denota, objetivamente ser avisado. Ezequiel 33, 6. Mas também subjetivamente dar-se por avisado, Ezequiel 33, 5. Ou seja, ser avisado, Ezequiel 3, 21. E deixar-se admoestar, Eclesiastes 4, 13. O negativo é não se dar por avisado, Ezequiel 33, 4. A raiz em aramaico envolve aviso para não se negligenciar as ordens divinas. Esdras 4, 22. Essa foi a parte 3 do livro do profeta Ezequiel. Que Deus abençoe em nome de Jesus.